Olá, meus irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, nos apoie a divulgar os nossos conteúdos, os nossos vídeos, o nosso canal se inscrevendo, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares. Contamos aí com essa ajuda de vocês. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, no nosso vídeo anterior, nós fizemos aí uma comparação com a importância da nossa internet das coisas, dos negócios, essa rede mundial de computadores que ligam todas as empresas, que nos possibilitam evoluir, a progredir como seres humanos, como seres sociais, em nossa ciência, nos nossos estudos acadêmicos, nas nossas empresas, indústrias, enfim, toda a importância que tem nessa comunicação e que essa comunicação também ela tenha menos ruído, que seja mais efetiva e eficaz, gerando um resultado concreto, que essa comunicação realmente cumpra o papel que ela tem que cumprir. Imaginemos então nós essa rede interna de intercomunicação entre cada uma das nossas células, os nossos sistemas, sistema de defesa imunitário, o sistema digestório, o coração, o rim, o intestino. Então, o tempo inteiro, esses órgãos, e cada célula estão trocando mensagens. E isso é imprescindível para a manutenção daquele processo, daquele mecanismo interno que a gente tem de reequilíbrio, de manter a saúde e a vitalidade, bem como também nos processos de cura, quando necessário aí uma reação do corpo no sentido de restabelecer a saúde. E obviamente esse é um processo natural em toda a natureza, Então a gente realmente vê a importância da comunicação não só no nosso dia a dia como seres sociais, para a busca da nossa evolução, do nosso progresso, mas também no sentido da evolução dos nossos sistemas interiores dessa rede que é imprescindível para a manutenção da vida e de que seja de forma saudável, como a gente vem conversando também. Outra questão colocada é que muitas doenças são causadas por anomalias nesse sistema de intercomunicação interno, ou seja, nessa rede interna de troca de mensagens entre os nossos órgãos, entre as nossas células. E aí eu queria trazer alguns fatos científicos que são bem interessantes e nos ajudam não só a compreender todo esse cenário, como também a gente avaliar a nossa capacidade de mudar a nossa história, de mudar o nosso estado de saúde ou da falta de saúde, melhorar a nossa saúde ou mesmo curar uma doença. Olha que interessante essas informações. Se a gente pegar um homem adulto entre 20 a 30 anos de idade, com mais ou menos 1,70 m de altura e com 70 quilos, mais ou menos 70 quilos de peso, a gente vai ter nesse ser humano 39 trilhões de bactérias e 30 trilhões de células, ou seja, nós somos formados mais por bactérias do que propriamente por células. Isso é ciência, Não é divagação e não é um mero exemplo. Isso é ciência. E, obviamente, a gente está falando de uma média conforme os estudos científicos trazem também. Então, é muito interessante a gente analisar que se nós somos formados por 39 trilhões de bactérias e apenas 30 trilhões de células, a importância da bactéria na manutenção dessa vida orgânica, de toda a nossa fisiologia. E também fazemos um gancho aí, tocamos naquele assunto que nós já trouxemos lá atrás, que a questão não é ter ou não ter algum vírus, alguma bactéria e até algum patógeno, mas é realmente a forma como o nosso corpo lida com isso e utiliza em benefício da nossa própria saúde e como nós alteramos esse processo, ou ajudando ou atrapalhando. Então, com relação às bactérias, nós sabemos que muitas das bactérias, elas trazem aquela sabedoria antiga que diz o seguinte, que a diferença entre um remédio e um veneno é a quantidade. Então, mesmo caso a bactéria. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, trazendo assim outras questões com relação à qualidade das bactérias e a importância das bactérias, principalmente na nossa flora intestinal, porque são elas realmente que fazem boa parte aí desse serviço de absorção dos alimentos e também de nos auxiliar a lidar com moléculas de algumas substâncias que o nosso corpo não está preparado. Então a gente realmente depende delas para viver. Mas eu acho assim muito interessante, que a gente tenha mais bactérias no nosso corpo do que propriamente células. E outro fato que eu acho também muito interessante para nos auxiliar a clarear as nossas ideias e como a gente pode fazer diferente e alterar todo esse nosso estado aí de doença ou de enfermidade,
Olha que interessante. Em média, 50 milhões de células de um ser humano adulto morrem por dia. 50 milhões de células morrem por dia, em média. De outro lado, a gente tem aí o nascimento, ou a criação, a geração de novas células. 300 milhões de células por minuto são geradas pelo nosso corpo, ou seja, elas nascem. 300 milhões de células por minuto. Se a gente for trazer isso para uma ideia de dia, para a gente fazer uma comparação com 50 milhões de células que morrem por dia, são 432 bilhões de células que nascem, que são geradas por dia pelo nosso corpo. Aí eu pergunto para vocês, tem ou não tem como a gente fazer com que essa geração de célula, essa multiplicação de célula, ou que a saúde que essas células venham trazer para a gente, que elas venham com uma qualidade, com uma saúde maior e melhor? Então, a cada dia a gente pode fazer essa renovação em nível celular, mas depende muito desse nosso sistema de crença interno, depende muito de todo esse nosso ambiente interno, a nossa mente, aquela questão da fé. Vamos botar fé em quê? Nessas 432 bilhões de células novas que nascem por dia, ou em algumas células cancerígenas, algumas células já cancerosas, alguns vírus, alguns patógenos que estão no nosso corpo. Então a gente realmente tem que usar essas informações a nosso favor e entender que tudo foi criado e é gerado com saúde para manter a saúde. Só quando nós realmente atrapalhamos, não deixamos esse processo se desenvolver de forma mais leve, mais natural, quando a gente interfere de forma contraproducente ou perniciosa nesse processo, é que a gente realmente vai oprimir o nosso sistema imunológico, a própria criação de novas células saudáveis, e a gente vai gerando um desequilíbrio sempre a partir do nosso ambiente interno, ainda que o ambiente externo tenha sim sua importância, mas como a gente sempre gosta de lembrar, depende muito mais do meu sistema interno, do meu ambiente interno, de como eu lido com essas coisas, e principalmente qual o valor que eu estou dando às minhas experiências do dia a dia. Se eu estou gerando cada vez mais estresse, se eu estou sendo coerente, como a gente vem falando também, com relação ao tamanho do problema e também com as vitórias, o sucesso, as coisas boas que a gente tem no dia a dia. Então, trazidas essas informações aí para a gente refletir um pouquinho, ampliar também o nosso cabedal de conhecimento, inclusive baseado na ciência, o que é muito importante, vamos dar continuidade aqui. A gente precisa entender que todos os nossos órgãos, em nível molecular e celular, eles estão então trocando essas mensagens o tempo inteiro. E existem então neste processo muitas, milhões e bilhões também de moléculas mensageiras. Então essas moléculas são enviadas por determinados órgãos ou sistemas, levando uma determinada mensagem para os outros órgãos. Os órgãos eles estão todos interrelacionados o tempo inteiro. Então o coração conversa com o intestino, que conversa com o rim, que conversa ao mesmo tempo com outros 2, 3 órgãos, com as glândulas e assim sucessivamente. Então essa rede interna ela é profundamente complexa e também profundamente vital e importante para a manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa vitalidade. Então o que a gente tem que ter em mente? Que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana de nossas vidas, desde que os nossos órgãos são gerados até o momento em que nós desencarnamos, esse fluxo interminável de conversas entre intracelular, intercelular, intramolecular, intermolecular, entre os órgãos, entre os sistemas, entre a nossa mente, entre as nossas emoções e o nosso corpo físico. Então não tem mais como a gente continuar negligenciando todo esse sistema, todo esse aparato que ele é perfeito. Não tem mais como a gente ignorar a importância da gente dar leveza, exatamente para que o nosso corpo físico consiga nos dar saúde, que é o nosso bem primordial, é o nosso bem primário e é o bem pelo qual todas as outras formas de autorrealização, de felicidade, de evolução, de progresso, seja interior, seja exterior, seja na profissão, seja como família ou como humanidade, que isso pode se realizar. A gente precisa se despertar para essas grandes verdades, né, que são inexoráveis. Então vamos lá fazer uma comparação. Se nós temos aí 30 trilhões de células que formam o nosso corpo físico, entre glândulas, órgãos, sistemas, enfim, todo o nosso corpo físico, e elas estão o tempo inteiro se intercomunicando e trocando mensagens. Sem falar os 39 trilhões de bactérias que também fazem parte de nós, na verdade a grande parte do nosso corpo físico, e também tem toda uma inter-relação, intercomunicação com tudo isso, ou seja,
tudo funciona ou precisa funcionar de forma equilibrada e que essas mensagens elas sejam realmente no sentido de dar vitalidade, saúde ou então até de homeostasia, de processar a homeostasia para restabelecer a saúde em casos de doença, de enfermidade. Agora vamos fazer uma comparação, vamos pegar uma empresa com 1.000 pessoas, apenas 1.000 pessoas. Não vamos nem utilizar um exemplo aqui de 30 trilhões de células ou 39 trilhões de bactérias, não. Vamos pegar só uma empresa com 1.000 pessoas. Imaginemos nós, comunicações truncadas, comunicações incompletas, comunicações passadas para as pessoas erradas, ou então a pessoa que recebe lá a comunicação não sabe tratar aquela informação e realizar o que precisa ser realizado. Olha a complexidade, só para a gente ter uma ideia do nível de perfeição que o nosso corpo físico tem. E realmente a gente só precisa parar de atrapalhar. Se a gente tem algumas questões kármicas aí para resolver, nós, como sempre a gente fala, a gente não vai entrar no mérito do karma. Existem coisas que a gente ainda não pode mudar, porque são reflexos do que a gente já fez lá atrás. Ou seja, o que plantamos agora temos que colher. Mas a partir de agora eu posso tornar isso melhor, cada vez melhor, e naquelas questões que não tocam karmas pretéritos, eu posso sim mudar completamente a partir de agora. E é assim todo um projeto natural, evolutivo, da própria espiritualidade divina, ou seja, do próprio Deus Criador, para que isso seja feito da melhor forma possível. Mas enfim, boa parte do caos social que a gente vive, no caos da nossa evolução, no progresso, sim, estamos progredindo, sim, estamos evoluindo, mas existe ainda muitos problemas sociais, empresariais, financeiros, inclusive de saúde para a gente resolver. Isso é porque exatamente a nossa pouca sabedoria ou nossa pouca capacidade de lidar com todas as informações de forma saudável. Haja visto, vamos pegar esse exemplo da nossa própria saúde. Né? A gente mal cuida de nós mesmos. Sabemos que tal alimento não faz bem, ainda assim a gente se alimenta ostensivamente daquilo ali. Sabemos que tais pensamentos não são saudáveis, que emoções vivenciadas, revitalizadas diariamente, emoções ruins, elas também vão estressar o nosso organismo físico. A gente sabe que isso não é bom, a gente continua fazendo. Mas vamos trazer isso então para essa comparação. Se 1.000 empregados numa empresa podem causar um estrago com uma empresa, imagine esse complexo, esse emaranhado de órgãos, de células, de moléculas, sem falar nas bactérias e até a entrada de patógenos que queiram aí ameaçar a nossa saúde, e o nosso corpo ter que lidar com tudo isso, e ainda sobre a pressão, sobre o estresse que nós geramos com a má alimentação, com os maus pensamentos e os maus sentimentos ou emoções. Então, realmente, a gente precisa despertar. Não vamos deixar que esse alarme seja uma doença grave ou incurável, incurável entre aspas, né? Mas um processo aí de doença, ou mesmo qualquer doença aguda, né? No seu estágio agudo ou crônico. Realmente, como nós falamos nos primeiros vídeos, a doença ela é muito relativa. Ter ou não ter um vírus no corpo é muito relativo. O que realmente traz qualidade de vida, bem-estar e saúde propriamente independe de certos fatores. E aí a gente pegou aquele exemplo lá atrás. Tem pessoas que têm o vírus do HIV, por exemplo, e vivem muito bem, perfeitamente. Tem pessoas que não conseguem lidar só com o fato de ter o vírus, ou seja, exatamente porque o sistema de crenças, o próprio preconceito, o remorso, às vezes a culpa, enfim, entra num processo de autodestruição ao invés de autocura ou de bem-estar. Então, assim, isso existe para várias outras doenças. Pessoas que têm problemas graves de saúde, às vezes falta de membros, a gente vê isso, hoje é muito comum a gente ver pessoas que não têm determinados membros ou que faltam vários membros para essas pessoas e elas estão felizes, né, progredindo, evoluindo, sendo exemplo, estão felizes, se autorrealizando. Então, a gente passa a compreender também a importância desse nosso sistema de crenças interior e de como a gente valora, qual o valor que a gente dá para cada experiência e como a gente lida com essa realidade que está ao nosso entorno. A realidade não só a que a gente não pode mudar, mas principalmente a que a gente pode mudar. Então não tem outra maneira senão de que nós precisamos aliviar o nível de estresse, aliviar também o nível de toxicidade no nosso corpo, que a gente bombardeia o nosso corpo, as nossas células, ou seja, todo dia 432 bilhões de células estão nascendo, mas num ambiente de estresse,
de maus sentimentos, de opressão, de alimentação insalubre. Então a gente precisa realmente modificar. E as consequências só podem ser boas quando a gente realmente olha para a gente com mais cuidado e a gente melhora a nossa comunicação. Não só a gente deixa essa intercomunicação entre os órgãos em nível molecular se realizar da melhor forma possível, como a gente também se comunicar com o nosso corpo da melhor forma, a gente passar uma mensagem melhor para esse instrumento que é tão importante para a manutenção da nossa vida, manutenção da nossa saúde e para a nossa autorrealização como um ser espiritual, uma experiência humana. Aí eu me lembrei aqui também de um exemplo. Quando eu fazia estágio há muitos anos atrás, eu lembro assim, como era incrível, né, o primeiro contato ali com o computador, já com internet, aquelas questões que a gente utilizava muito comumente antigamente, ali, o facsímile, o telex, como aquilo era incrível, né, você poder mandar uma mensagem para o outro lado do planeta em segundos ou em minutos, e hoje isso está muito mais evoluído. Então assim, essa evolução ela é progressiva e ela acontece em tudo o que existe, e também no nosso corpo não seria diferente. Então, obviamente, algumas reações, alguns feedbacks que o nosso corpo vem nos dando é inclusive também dentro desse processo de readaptação. Alimentos que não estão sendo mais suportados pelo corpo humano, a gente vê muitas crianças que já nascem com intolerância a certos elementos, a certos alimentos, e tudo isso faz parte sim do progresso. A gente precisa entender que existe uma lógica, que ela é perfeita, que é a da natureza, ou a espiritual, ou a divina, cada um utiliza o termo que quiser. Existe a minha lógica, que é a lógica de um ser ainda mais inconsciente do que consciente, um ser que mais tenta se autodestruir do que se construir como dentro da sua própria integralidade, mais um ser que desconhece os seus instrumentos interiores, a sua mente, as suas emoções e o seu próprio corpo físico, porque propriamente conhece isso e usa isso ao seu favor. Então a gente realmente precisa acordar. Existem questões que são muito importantes, que a natureza está dando sinal, o nosso corpo está dando um feedback, e a gente continua negligenciando ou fingindo que não está acontecendo nada. E aí o preço que a gente paga às vezes é alto demais. Não vale a pena, não deixemos esse alarme nos chamar a atenção. Vamos aprender a ouvir o que a natureza, o que a vida tem conversado com a gente. Isso por si só já deveria ser suficiente. Que não seja a dor, essa professora alvissareira, né, que vem nos acordar e nos sacudir para as verdades da nossa saúde e do nosso bem-estar. E outro fato científico bem interessante, que o nosso corpo humano tem 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Isso daria para dar 2,5 voltas no planeta Terra. E essa é a nossa rede principal de intercomunicação, por onde essas mensagens passam em nível molecular. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar sim da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Como a gente fala, é legítimo, é lícito que a gente tenha sentimentos de raiva, de angústia, de frustração. O que a gente não pode é viver todo dia assim. Esses sentimentos, eles são importantíssimos, porque servem como esse termômetro, inclusive, para a gente se autoconhecer e mudar o que precisa ser mudado. Porque nós não somos seres insencientes, nós precisamos desenvolver a consciência, e a emoção é a forma pela qual a gente gera o discernimento, pelo qual a gente expande a nossa consciência com conhecimento, com sabedoria, com vivência. Então não tem maneira, a gente não adianta ficar recusando essa verdade ou refutando essa verdade. O que a gente precisa é deixar essas emoções cumprirem o ciclo delas, observar o porquê que elas existem, o porquê que elas estão vendo, porquê que elas estão se repetindo, reajustar o meu sistema de crença interior para eu aprender a utilizar, ou reaprender a utilizar esse meu corpo emocional para dar o devido valor para cada experiência. E outra coisa, problemas sem solução, solucionados já estão, como a gente já falou. Eu vou resolver o que me cabe resolver, o que eu devo resolver e o que vai me trazer um bom resultado, uma boa resposta. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Vamos deixar o nosso corpo com a inteligência dele, mas vamos aplicar também nós, como seres inteligentes, as nossas inteligências no nosso dia a dia. Vamos utilizar esses canais para que essas mensagens elas realmente alcancem e cumpram a missão delas de nos dar saúde e manter aí o nosso bem-estar e a nossa vitalidade. Não esqueça de se dar o que alguém não te deu, o que alguém não pôde te dar. Dê para você tudo de bom, tudo de melhor. Se cuide, cuide do seu corpo físico, da sua mente, das suas emoções. Não se esqueça também de utilizar a meditação como a sua grande aliada, 5 minutinhos, 10 ou 15 minutinhos por dia.
mas vá fazendo essa limpeza em nível energético, em nível de pensamento, em nível emocional. Vamos criar memórias positivas. Bem, por hoje, esse é o recado que nós gostaríamos de dar. Nos lembrando aí que a nossa saúde é o nosso estado natural. Vamos fazer a nossa parte e vamos deixar que o nosso corpo faça parte dele. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.